Se você chegou nesse vídeo, você tem interesse em localizar uma string dentro de um arquivo de texto. Então, quero combinar contigo o seguinte: eu vou fazer esse programa sem utilizar alocação dinâmica de memória e vou postar logo em seguida um outro exemplo de como localizar uma string de texto, uma string dentro de um arquivo de texto, utilizando alocação de memória, certo? Então, nesse programa a gente vai ler um arquivo e vai permitir que o usuário localize uma string, né, dentro desse arquivo. Bom, vamos começar. Eu vou começar declarando as bibliotecas que a gente vai usar. Então, a string.h. Eu já vou colocar aqui para a gente corrigir os acentos dos nossos caracteres. Locale.h. Bom, deixa eu rodar só ver se está acentuando corretamente. Passar aqui para a tela. Ainda não. Preciso colocar a função, né, que vai fazer isso. Então, set locale. Eu já expliquei no outro vídeo como fazer a acentuação. Então aqui eu simplesmente vou utilizar a função. Em caso de dúvidas, vocês acessem meu outro vídeo lá referente à acentuação de caracteres. Espera aí que eu estou com o teclado novo aqui, eu estou tentando me adaptar. Rodei, deixa eu passar para a tela do lado. Set locale. Obviamente a gente tem que colocar antes de exibir na tela. Então, vou rodar de novo. Tá, feito o ajuste inicial, a gente já pode começar o nosso código. O que eu vou fazer? Vou declarar algumas variáveis de pesquisa, né? Então, vou colocar em inglês aqui um tamanho de 100. Poderia ser um tamanho maior, tá? Dependendo das necessidades que vocês vão ter. Eu coloquei isso aí porque eu já tenho um arquivo preparado aqui. Então, aqui eu vou botar também para nossa linha o tamanho de 100. E preciso declarar um ponteiro para o nosso arquivo, né, do tipo file. Então o nome vai ser file também, ou vocês podem chamar de arquivo se você preferir. E eu vou aproveitar, já vou declarar uma flag aqui, né, ou seja, um indicativo para a gente dizer se a gente encontrou essa string dentro do texto, certo? Então posso chamar aqui de found, tá? E eu vou inicializar com 0. Bom, feito isso, o que a gente precisa fazer? Vamos abrir o nosso arquivo. Isso aqui a gente não vai precisar agora. Então, nosso ponteiro ali, né, vai receber o arquivo pela função fopen. E a gente vai dizer qual que é esse arquivo. Chamei de texto.txt. Se vocês quiserem que o usuário digite o nome do arquivo, aí vocês colocam um scanf antes, aí o usuário digita o texto.txt, por exemplo, e aí vocês não precisam fixar como eu estou fazendo aqui. Então o usuário pode informar qual arquivo que ele quer ler. Vou deixar o modo de leitura. Tá? Já tenho também um outro vídeo que eu explico todos os modos de leituras quando a gente está abrindo arquivos. O que a gente vai fazer? Se esse nosso ponteiro ali, o file, não localizar o nosso arquivo, né, ou seja, se ele for nulo, a gente pode informar para o usuário que teve um problema na leitura desse arquivo. Então, uma mensagem de erro, aqui, ó. Aí, o arquivo não
existe. Tá? Não conseguiu encontrar o arquivo. Bom, se isso aconteceu, para esse exemplo, eu retorno 1, encerro meu programa e fechou. Agora, se o nosso file for diferente de nulo, eu não preciso botar um else, eu simplesmente pulo direto. E agora eu vou exibir aqui na tela para ver se está tudo certo. O que eu vou precisar? Mostrar uma outra forma de exibir os caracteres, né? Ler um arquivo. Então, vou comentar aqui, ó. Ler o arquivo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. C vai receber get C, nosso ponteiro, certo? Enquanto diferente de enquanto não for o final do nosso arquivo, aqui, ó. Tá, aqui é mais fácil. Vou deixar aqui para vocês. Então, enquanto não for o final do nosso arquivo, o que vai fazer? Vamos imprimir na tela o que ele recebeu ali no... Deixa eu ver se eu abrir como modo administrador isso aqui. Parece que não, então não vou conseguir fazer indentação automática. Printf, eu vou exibir o nosso caractere aqui. Então, a máscara de caractere, e qual o caractere que eu vou exibir? Obviamente que eu estou recebendo ali pela função getC. Uma coisa bem importante eu vou mostrar para vocês agora, que eu vou mostrar o arquivo. Vamos ver só se faltou declarar o C aqui, então share C, vamos rodar de novo. Deixa eu passar pro lado aqui. Ó, então a tela, eu peguei um texto aqui do site Olhar Digital, colei no Notepad++, e deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Deixa eu abrir o texto e mostrar para vocês um detalhezinho caso vocês encontrem problema na acentuação. Tá? A função setLocale vai corrigir a acentuação que a gente está digitando ali dando os printf, mas quando a gente está carregando de arquivo, tem esse detalhezinho que eu quero mostrar para vocês. Eu já vou ensinar vocês a corrigir caso vocês tiverem um problema, porque quando eu fui criar aqui o código, eu não estava conseguindo exibir os caracteres corretamente que vem de arquivo. Tá? Então eu vou até gravar um vídeo depois separado para quem tiver exatamente com esse problema, né? E não precisa fazer uma busca de strings. Então deixa eu abrir aqui o Explorer e estou abrindo aqui no outro monitor, eu já passo para a tela do lado aqui para mostrar para vocês. Então passei aqui pro lado, então eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó, esse texto aqui ele está codificado no formato ANSI, né? E aí, se vocês se tiver em UTF-8, talvez não exiba corretamente os caracteres aqui. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo converter para vocês aqui, formatar, ó, vou converter para UTF-8. Então aqui embaixo, ó, já está o UTF-8. Vou salvar esse arquivo e vou rodar o meu código novamente. Vou voltar aqui para o dev, F11 para compilar. Então, opa, ó, passei aqui para o lado, então se tiver em UTF-8 vai aparecer assim para vocês, os acentos não sendo exibidos corretamente. Então eu vou voltar aqui o formato do...
formato para exibir corretamente. Então vou converter, ó, converteu, Ctrl S para salvar. Já vou deixar esse arquivo fechado que a gente não vai usar mais. Vou rodar novamente e a mágica já aconteceu e os acentos estão sendo exibidos corretamente. Bom, então fizemos nosso primeiro passo. O que nós temos agora? Eu vou pedir para o usuário para ele digitar uma string que ele quer pesquisar nesse texto. Então, printf, máscara de caractere, eu vou dar no nosso scanf ali. Deixa eu ver que mensagem eu vou botar aqui. /n, duas quebras de linha e eu vou colocar insira string de pesquisa, certo? E agora sim o nosso scanf e aqui perfeito. Bom, isso aqui ele já vai, a gente já vai ter a nossa string de pesquisa aqui. Já tinha declarado aqui a variável, tá? Então seguimos. O que eu vou fazer agora? Eu vou retornar para a primeira posição do nosso arquivo, tá? Por que eu preciso fazer isso? Porque quando a gente leu o nosso arquivo, o nosso ponteiro foi lá para o final do arquivo, lá para o end of file. Então a gente precisa retornar. Então vou usar a função fseek, passei o nosso ponteiro, aqui ele pede ali, ó, o offset, né? E depois ele pede a origem. Aqui eu vou usar o seek set. Isso aqui é uma constante lá da biblioteca. E aí se vocês quiserem ir lá, vamos ver se isso aqui vai. Ó, aqui na função fseek, aqui é para ter todas as constantes aqui. O que a gente está procurando aqui? Ctrl fseek set, isso. Deixa eu ver o que era ali mesmo. Aqui. Onde é que ele está definindo essa constante aqui, seek7, né? Senão a gente pode ter algum problema. Deixa eu subir aqui. Aqui, ó. Tá dando como é 0, tá? Então aqui estão as nossas a nossa constante. Quando a gente está usando, a gente não está inventando, só está utilizando o que está na função, tá? Então o que vocês precisam saber aqui, sem detalhes, é que isso aqui vai retornar para a primeira posição do arquivo. Bom, passados os parâmetros da função fseek, a gente vai fazer agora a nossa pesquisa, tá? Então vou rodar um laço aqui com um while e aí o nosso fgets, né? Line foi diferente de novo, escrever certo. Agora sim. O que a gente vai fazer? Vai usar a função str
E aí a gente vai passar a string que a gente tem e qual que a gente quer pesquisar, que é a nossa string de pesquisa. Então, se for diferente de null, lembrando que o null é 0, a gente vai dizer que a string foi encontrada. Encontrei só. Depois a gente altera aqui, coloca uma mensagem mais certinha. E aqui a gente vai confirmar se essa string foi encontrada, tá? Eu troquei essa minha bandeira, nessa minha flag aqui, que estava inicializada em 0 para 1. Tá? Ó, 0. E aqui ele diz que encontrou, coloca com 1. Lá no final, depois que ele fizer a leitura a busca, né, pela string, eu vou fazer um if que se for diferente de verdadeiro, ou seja, for diferente de 1, ele vai dar uma mensagem pra gente. Não encontrei. E agora a gente já pode fechar o nosso arquivo aqui, antes que a gente esqueça. Então a função fclose, ele pede um ponteiro ali, né, na nossa ajuda, a gente tem que passar o nosso file ali, que é o nosso ponteiro do tipo arquivo. E estava sem o nosso return lá, né? Só um return 0 aqui. E vamos rodar. Bom, então a gente tem ali o nosso texto, e dentro daquele texto ali a gente vai procurar por algo. Eu vou procurar por fio. Então ele diz que encontrou, mas agora vamos só melhorar a exibição, né? O que a gente vai fazer aqui? Nesse encontrei, a gente pode colocar que a string, vou botar aqui, ó, encontrada na linha. E aqui a gente vai passar os nossos argumentos e line. E aqui vamos melhorar também. Não encontrei a string. Deixa eu barrar N aqui. Vamos passar aqui o nosso. O que a gente está procurando. Vamos rodar. Deixa eu passar para a tela do lado. Procurar por seja. Então a string seja foi encontrada na linha. Daí ele dá a parte da linha que a gente encontrou. Tá? Se essa busca vai deixa eu passar para o lado, rodar novamente aqui, botar Tesla. Esse programa, então, cada vez que ele encontrar um caractere ali, né, um caractere, uma string que a gente está buscando, ele vai imprimir a linha que está. Então, Tesla apareceu 2 ocorrências, então exibiu 2 vezes ali. Então a formatação de saída fica com vocês. Se vocês quiserem contar quantas vezes a string foi localizada, vocês podem fazer também. Fica como uma sugestão para vocês melhorarem. Vocês podem colocar um looping ali, né, para o usuário pesquisar várias palavras antes de encerrar o programa, para vocês não rodarem todas as vezes. Isso eu acho que eu posso fazer no próximo programa com alocação alocação dinâmica de memória. Eu já coloco um menuzinho que eu consigo ficar pesquisando ali até digitar alguma frase para encerrar o loop, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários e obrigado por assistirem até aqui.